Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, né? Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para todos sempre. Amém, queridos? Glória a Jesus. Lucas 4, 18. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas 4, 18. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos, ó Pai querido e santo, a minha vida e a tua palavra e a tua igreja nesta noite, Pai. Meu Deus querido, que todavia não seja feita a nossa, mas a tua vontade. Pai querido, porque a tua vontade, ela é boa e dura para todo sempre. Por isso, assim nós te oramos e entregamos e agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, e louvado seja Deus. Arruma ele para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, a palavra do Senhor aqui para nós, bem clara, né? Que estamos falando da pessoa amada, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em um culto, né? Denominado culto de missões, não é verdade? Então, o nosso maior missionário que nós conhecemos, né? Na história, foi Jesus Cristo. Até porque a missão que ele fez aqui na terra, nenhum homem poderia fazer, não é verdade? Que foi dar a sua própria vida para a nossa salvação. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Sabemos que Jesus Cristo, né, pela virtude, que a palavra nos diz, né, que pela virtude, né, do Espírito, ele voltou, né, voltou Jesus a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras, em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, que é a palavra que nós lemos, né? E o próprio Jesus Cristo leu esta palavra. E como nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele terminou de ler, né, ele sentou-se, não é verdade? Foi falado.
Então os olhos de todos na sinagoga, né, foram fitos sobre ele. E por que eles tanta admiração? Segundo os historiadores, querido, né, conhecemos a história que aquela sinagoga tinha a cadeira do meio, certo? Vazia todo o tempo. E quando Jesus naquele dia fez a leitura, esta leitura, ele sentou-se nessa cadeira que estava vazia, a cadeira do meio, onde ninguém nunca tinha sentado, porque ela estava esperando justamente ele, o Cristo, não é verdade? E eles todos ficaram nele, admirados dele ter a coragem de sentar naquela cadeira, né? Porque aparentemente Jesus parecia ser um simples homem, né? Mas na verdade nós sabemos que ele era e é o Filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, e a palavra do Senhor diz que ele, cerrando o livro, deu e sentou na cadeira, e os olhos de todos estavam fitos sobre ele. Então ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Estava cumprido ali a promessa que Deus tinha feito de enviar o Messias, né? De enviar o Messias para o seu povo, né? Queridos, quem é espiritual já vai entendendo tudo, não é verdade? Quem está ligado no céu, porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente, não é verdade? E quem está ligado, quem está em espírito, ele entende tudo que é falado, queridos, não é verdade? Porque ele está em espírito, só entende as coisas do espírito quem está em espírito. Amém? Louvado seja Deus. Teve pessoas que entendeu, mas teve pessoa que não entendeu. Louvado seja Deus. Queridos, mas a palavra do Senhor vai nos dizer, né? E ele diz que as escrituras se cumpriu. Nós sabemos que a escritura, a lei, termina ali, quando começa o ministério de Jesus. Começa uma nova fase, uma nova história, uma nova aliança de Deus para com o seu povo. Então aquele jugo pesado da lei ali caiu por terra para começar, né, o jugo da graça. E já foi até pregado aqui, né, o fardo leve e o jugo suave de Jesus Cristo, que já foi dito aqui pelo nosso amado irmão, né? Irmão não, evangelista Antônio é irmão também, né? Porque todo crente é irmão, mas ele é evangelista, né, queridos? Então, queridos, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Amém, queridos? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Amém, queridos? E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Olha aí. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem.
E porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Queridos, a palavra do Senhor aqui bem clara, né? Que Jesus, ao ser reconhecido como o profeta enviado, né, até reconhecido até como filho de Deus, ao mesmo tempo que muitos se maravilharam, outros se encheram de ira, né, de furor, e até expulso ele foi, né, daquele lugar. E ele aceitou tudo naturalmente. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não veio para agradar aos homens, ele veio para agradar a Deus. Ele não veio para pousar. Ele mesmo disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus veio para fazer uma grande obra. Então ele não se importava o que o povo pensava ou deixasse de pensar dele. Ele estava naquele lugar certo, na hora certa, para fazer a obra certa. E dali terminava, ele saía, tanto fazia o povo querer como não querer, mas ele seguia em frente para cumprir a vontade do Pai. Não é verdade? E ele deixou aqui um grande exemplo, porque muitas das vezes nós, profetas e profetisas do Senhor, porque os homens são profetas e as mulheres são profetisas, né? Então muitas das vezes nós queremos ficar muito tempo em um lugar, muitas das vezes não está dando mais para nós ali, já estamos sendo rejeitados, estamos sendo expulsos, né, daquela casa, daquela cidade, daquela obra, daquele projeto. E não é só da igreja, obra de Deus, querido, é em todo lugar. Nós que somos filhos de Deus, aonde quer que o Senhor me coloca e te coloca, nossa vida não é mais nossa, querido. O Senhor, ele disse que ele estava indo pela virtude, né, do Espírito Santo. Então a partir do momento que eu e você, nós aceitamos Jesus, nós não estamos mais andando, né, da nossa própria vontade, do nosso próprio espírito, dos nossos próprios desejos. Não, é o Espírito do Senhor que nos leva, né? É Deus quem abre a porta. Já foi cantado aqui, né? É Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a porta. Se ele abrir a porta, né, ele é Deus. Se fechar a porta, ele é Deus. Se a doença vier, ele curar, ele é Deus. Se ele também não curar, ele continua sendo Deus. Querido, nosso Deus, ele simplesmente, ele é Deus. Abrange tudo, querido, abrange tudo. Então nós, como servos, né, filho de Deus, nós devemos fazer o quê? Obedecer, fazer a vontade do Pai. Sabe por quê? Porque é nela que o Senhor vai ser glorificado, através da minha e da tua vida. Não importa, né, a situação, não importa a condição, não importa o problema, querido. O importante é que se você estiver na direção do Espírito Santo, fazendo a vontade do Pai, onde você e eu colocar a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos dar aquela terra por herança. Eita, pastora Rubinete, então eu vou ficar rica, vou pisar numa terra bem boa para Deus me dar. Querido, a terra, gente, o material, pessoa que está naquela terra, pode ser naquela empresa, pode ser naquela cidade, pode ser naquele bairro, pode ser naquele país, naquele estado. É em onde o Senhor colocar a planta dos meus e dos teus pés, ele nos dará aquele povo, aquela gente por herança. Mas para isso precisa o quê? Nós profetizar, não é verdade? Precisa nós fazer o quê? Orar pelaquele povo, pelaquela gente, pelaquela nação, pelaquela situação. É a empresa, querido. Muitos servos de Deus, o Senhor tem dado emprego em empresas boas, mas ali tem legiões, né, de demônio operando naquela empresa, né, para destruir vidas, alma, projeto, né, e tudo. Mas quando o Senhor me coloca ou te coloca lá dentro, é para nós pagar o preço. Ali tem vidas, ali tem alma. Essa é uma obra de missões, querido, né? Essa é uma obra de missões, né? A primeira missão que o Senhor nos entrega é a nossa casa, é a nossa família, né? Nós começamos por lá.
vamos ganhando de dentro de casa. Marido ganha mulher, mulher ganha marido, pai ganha filho, mãe ganha filha, e vamos começando por ali, vamos estendendo na parentela, querida. É obra de missões. Essa é a mais bonita, é a melhor e é a maior, né? Pode ver que Jesus veio primeiro para os seus, não é verdade? Para os seus, né? Então, querido, e Jesus disse ali para aquele povo, ele deu esse exemplo, que naquele tempo que o céu se cerrou, não houve chuva, porque o próprio Deus se irritou com o rei Acabe, e o profeta Elias, ele usou o profeta Elias para profetizar, né, que ia deitar ali uma seca, né, para que os homens viessem se arrepender, né, diante da situação. E ele profetizou, o milagre aconteceu, porque milagre não é só coisa aparentemente boa, não. Aquela era boa, porque é para trazer o povo ao arrependimento. Muitas das vezes precisa vir uma seca de alguma coisa na nossa vida, né? Uma seca, uma falta, para nós buscar o Senhor, ver onde é que nós erramos, falhamos, né? E voltar ao primeiro amor e começar tudo direitinho, né? Da forma que Deus quer. E ali ele disse que naquele tempo ficou todos ali, muitas viúvas estavam morrendo de fome, de sede, mas o Senhor enviou o profeta Elias somente a uma viúva. Por que Deus fez aquilo, querido? Porque com certeza o coração daquela viúva era uma terra fértil, né? Tinha fé naquela vida, né? Tinha fé, tinha ação, tinha coragem, tinha determinação, porque nós sabemos que quando o profeta Elias chegou lá, ele viu a situação, que ela ia comer, fazer a última comida para comer e morrer. Mas quando ele profetizou, entregou a palavra para ela fazer primeiro para ele, porque é assim que funciona, querido. Primeiro nós temos que fazer para os homens, para que depois eles fazem para nós. Eles façam, não é verdade? A palavra do Senhor diz: aquilo que você quer que os homens façam para você, faça para eles primeiro, seja o que for, querido, seja o que for, né? Seja o que for. Você quer respeito? Respeite primeiro. Você quer atenção? Dê atenção. Você quer amor? Dê amor primeiro. Quer receber carinho? Pois então dê carinho primeiro, não é verdade? Você quer qualquer coisa, querido, que nós queremos, nós precisamos primeiro dar, não é verdade? Para poder receber. Então, aquela viúva, quando ele lançou a palavra, que era para dar primeiro para ele, né? Fazer e dar, ela não hesitou, querido. Deus não manda nada errado, nem para mim e nem para você. Ele não vai mandar você em um lugar errado. Muitas das vezes nós ficamos com medo, né? O Senhor me trouxe a memória de Jonas. Jonas ficou com medo. O Senhor mandou Jonas ir para onde? Ele mandou ir a Nínive, né? A cidade de Nínive. E Jonas foi para onde? Para Jope, né? Porque ele ele tinha o problema dele para não ir para lá. Muitas das vezes nós arranjamos problemas nossos para não ir para onde o Senhor, para não fazer o que o Senhor quer que nós fazemos, não é verdade? Mas não é assim que deve ser, querido. O que nós devemos fazer é o que o Senhor quer que seja feito. Porque Jesus Cristo, o Filho dele, deixou esse exemplo. Ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu em tudo, né? E nós sabemos que o resultado somos nós aqui hoje, não é verdade? Essa palavra, se nós for para todos os lados, que já foi atirado aqui, querido, é mensagem cumprida. Você já conhece a pastora Rubinete, não é verdade? Mas vamos dar só um toque de cada uma. Nós sabemos que a viúva de Sarepta, ela obedeceu, e quando ela obedeceu, que fez o bolo para o profeta, aí veio a palavra do Senhor, né? Assim diz o Senhor, né? Que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará,
não é verdade? Então muitos querem o quê? Receber primeiro, é só pedir e não quer fazer nada, querido. Mas aí primeiro tem que fazer para receber. E muitas das vezes, o que isso tem a ver? Está falando de milagre? Não, estou falando de fazer a obra. Fazer a obra, querido. Toda obra que Deus manda nós fazer é obra. Aí lá vem o Naamã, o leproso. Por que só foi a ele? Porque Deus sabia. Aquele homem, ele era uma pessoa especial, não é verdade? Ele era um funcionário, né? De grande, né? Ele era de grande valia para o seu patrão. Ele era um guerreiro, né? Um capitão, um general, um homem forte, um homem corajoso, um homem destemido, um homem pronto para fazer tantas coisas. Mas ele estava pronto para uma coisa também. Ele estava pronto, né, para se humilhar na hora exata. Ele ainda quis resistir. Quando o profeta, né, deu a palavra, mandou o recado para ele se humilhar, descer no Rio Jordão e dar os 7 mergulhos para ele ser curado. Ele quis resistir, mas ele, quando os que estavam com ele, né, que era subordinado dele, tem gente que não aceita, né? Se for um subordinado que disser alguma coisa para ele, ele não aceita. Mas o subordinado dele ainda chamou de pai. Por que você não faz? É tão simples. Se fosse para ir do outro lado do país, com uma carruagem, né, de ouro, fazer tantas outras coisas, deitar ouro, tudo enquanto aos pés de alguém, ou de um ídolo mesmo, ele iria. E não é tão simples o que o profeta está mandando você fazer. Por que não obedecer? Na mesma hora aquele homem, né, ele entendeu, querido, porque muitas das vezes nós estamos com o nosso coração duro, né? O nosso coração está assim, sem querer fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor vai e diz, o Espírito Santo diz para nós, por que não obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Do que ficar correndo de um lado para outro, até reconhecer que não tem jeito e vir para os pés do Senhor, não é verdade? Que é o lugar certo para o crente receber vitória. Então ele fez o milagre, aconteceu, né, queridos? E a palavra do Senhor diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque o povo, né, o povo não tinha fé, eles eram incrédulos e desobedientes, né? Mas nesta noite eu creio que o milagre de Deus, ele vai chegar na minha e na tua vida, sabe por quê? Porque nós estamos crendo que aquele mesmo Jesus que entrou naquela sinagoga e ocupou o lugar que esperou por ele o tempo inteiro, ele ocupou e deu a palavra, que aquela escritura se cumpriu. Ela se cumpriu para que facilitasse para mim e para você servir a Deus, querido, porque pela lei era muito difícil. Se fosse hoje, nem sei se teria alguém que se salvava, não é verdade? Mas pela graça, querida, é muito simples. O Senhor só quer que nós assim servimos, obedecemos Ele, né? Fazemos a vontade do Pai. E uma das vontades que Ele quer que nós façamos é ir de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, querido. E você vai receber o galardão, eu vou receber o galardão por ter obedecido a palavra de Deus. O Senhor nesta noite ele diz para nós não em ficar parado no comodismo, porque o mesmo Deus daquele tempo ele reina hoje. Ele está sentado no seu alto e sublime trono, mas ele está velando por mim e por você. Deus mandou e levar a palavra aonde quer que for. Vamos lá, vamos dizer aquilo que o Senhor mandou dizer. Sabe por quê? Porque quando é Deus que manda dizer, querido, não tem confusão, querido. Se tiver confusão é porque não foi Deus, não é verdade?
porque o homem pode até resistir, que nem Naamã quis resistir, não é verdade? Quis resistir, quis se sentir rebaixado, humilhado. Aquele homem podia ser punido, mas eu quero te dizer que quando é Deus que manda, ele se responsabiliza. Não importa se a posição do homem é grande, se você é pequena perto daquele que o Senhor mandou falar, mas se for Deus que mandou falar para salvar a alma dele, eu e você, nós temos esse dever. E o Senhor já mandou, mandou Jonas. Jonas não queria ir. Sabe por que Jonas não queria ir, queridos? Porque aquele povo era muito mal, perverso, e Jonas não queria que ele se arrependesse. Eu acho muito interessante. Jonas tinha a convicção de que o ministério dele era abençoado. Eu tenho que ter essa convicção, você tem que ter essa convicção, não é verdade? Eu tenho, querido. Eu falo isso, muitas das vezes o meu marido diz assim para mim: você é muito exaltada ou muito convencida. Eu digo: não, é porque eu tenho a convicção, né, que eu tenho intimidade com Deus. Sabe por quê? Eu pago o preço para isso, querido. Não é de qualquer jeito não é verdade? Mas quando eu também não vou de mim mesmo não. Ah, pastor, então faça isso aqui por mim. Não, querido, não é assim não. Mas se você estiver na brecha, se eu estiver na brecha, na hora que o Senhor quiser fazer uma obra, Ele vai falar com você, Ele vai falar comigo, e Ele vai dizer como Ele disse para Jonas: levanta-te e vai até a cidade de Nínive. E Jonas sabia que se ele fosse, a obra seria feita, porque ele tinha comunhão com Deus, e Deus só mandou ele ir porque Deus ia fazer. Ele tinha certeza que Deus ia fazer. Sabe por quê? Porque Deus estava mandando. Deus, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Deus, Ele disse que Ele não é o homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria o Senhor e não cumpriria? Louvado e engrandecido seja Deus. Jonas não queria ir, queridos, porque aquele povo era mau, era perverso. E o que Jonas queria mesmo era que Deus punisse aquele povo, que Deus matasse. Deus já tinha dito para Jonas que era para ele ir pregar, que se eles não se arrependessem, o Senhor ia exterminar, ia eliminar. Muitas das vezes eu e você, Deus está falando para nós: vai falar com aquele teu inimigo, né? Aquele que zomba de ti, aquele que escarnece, aquele que quer ver o teu fim. Mas eu quero que tu vá dar uma palavra para ele, uma palavra de esperança para ele ser liberto. E aí muitas das vezes nós já estamos até orando para Deus dar um jeito nele, porque nós não estamos mais aguentando a prova. Aí Deus vai ainda manda você ir lá e pedir perdão para ele, né? Porque você quer que ele venha te pedir perdão, não é verdade? Você acha que você merece. Eu acho que foi ele que me prejudicou. Ele tem obrigação, ele tem o dever. Eu mesmo já fiz isso, querida. Eu não sou melhor do que ninguém. Ele é quem tem a obrigação de vir me pedir perdão. Ele me ofendeu, ele me prejudicou. Mas aí, enquanto ele não vem, você começa a orar para Deus tratar com ele. Mas aí o Senhor, enquanto você está orando, eu digo, eu gosto muito de oração, sabe por quê? E tem gente que se preocupa com oração. Eu digo, uma coisa eu tenho certeza, que quando tiver alguém que ele está todo desmantelado, o lugar certo dele é no altar da oração. Ele pode orar por todas as outras coisas, mas primeiro Deus vai fazer a obra da vida dele. Enquanto ele está orando por aquilo outro, Deus está se agradando. Porque aí Deus está fazendo, Deus está dizendo, tá bom, meu filho, eu vou primeiro fazer na tua vida. O que tu quer que eu faça naquela, eu vou fazer primeiro na tua. Quando tiver feito na tua, aí eu faço através da tua. Não é verdade? Porque primeiro o Senhor disse que dá honra para quem tem honra. Aí ele não vai honrar, né, alguém que está todo esculhambado, desmantelado na frente, na presença de Deus. O que é isso, pastor Rubinete? Querido, quando nós mesmos reconhecemos quando estamos, não é verdade? Porque essa é a maior humildade do crente, é reconhecer que ele está precisando de conserto. Então quando nós pedimos, querido, aí o Senhor vai dizer assim, vai e pede perdão. Aí a gente não quer ir. Pois se eu for pedir perdão para aquela pessoa que está me prejudicando, talvez ela nem ia querer te perdoar, ela ia querer mesmo te matar ou me matar. Mas se você fizer o que Deus mandou,
Ele mesmo se responsabiliza, querido. Você pode receber um não, vira as costas, mas a hora que você virar a sua também, aí é Ele e Deus. É ela e Deus. Então isto é o fazer a vontade do Pai. Isto é fazer missão. Isto é fazer obra de Deus. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, querido, nós precisamos fazer ela por completo. Não adianta fazer pela metade, sair sem olhar nada, só fazendo e fazendo e fazendo. Não, nós temos que prestar atenção de que jeito estamos fazendo a obra, se não estamos trabalhando em vão. O segredo é fazer bem feita, querido. Nem que seja pequena a obra que eu e você fizer, mas se for bem feita, ela é recebida no trono da graça de Deus. Você e eu, nós somos galardoados, abençoados, e o Senhor acrescenta na minha e na tua vida mais poder, mais graça, mais unção para fazer obras maiores, onde o nome dele vai ser glorificado. Você vai ser honrado e vai ser reconhecido. Primeiro, Deus tem que ser reconhecido. Eu prego isso sobre Elias, que Elias ficou muito famoso, mas o Senhor disse: para aí, Elias, agora é a hora de eu, me mostrar. Chega a minha hora, tem a minha hora e tem a tua hora. O problema é que muitas das vezes nós queremos, que a nossa hora seja primeiro do que a de Deus. É uma pressa para ser reconhecido, é uma pressa, para fazer coisa grande, enquanto Deus está nos preparando, não é verdade? Louvado seja Deus. Então, querido, vamos deixar esta palavra para o nosso coração, vamos ter fé, vamos confiar mais e vamos obedecer o chamado de Deus, para fazer a vontade dele, porque essa é a obra de missões maior que nós fazemos, é obedecer a voz de Deus, o chamado de Deus, fazer aquilo que Deus manda e não aquilo que queremos. Não é verdade? Se ele não está mandando, pois pare e pense, e espere, não é verdade? Louvado seja Deus. Vou fazer uma oração pelos missionários, pelos homens, pelas mulheres de Deus que estão com o coração inflamado, alaba, suriande, canta, alamanai, pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Deus já deu poder, já deu graça, já deu unção. Ele está cheio, ela está cheia, mas está pedindo direção, está pedindo estratégia, está pedindo, meu Deus querido, a saída, a solução, meu Pai querido, para esse propósito que ela não sabe, ela não conhece. Senhor, eu coloco nas tuas mãos todos os missionários da face da terra, Pai querido, incluindo, meu Pai, essa porção que estão aqui à minha frente, Pai. Eu sei que aqui tem homem desejoso, aqui tem homem valoroso, aqui tem mulher corajosa, aqui tem jovem, tem criança, tem adolescente, meu Pai querido, tem ancião que ainda pode fazer muita coisa para o Senhor. E Ele quer fazer, ela quer fazer, Ele está cheio de vontade, Ele está cheio da graça de Deus, está cheio do Espírito Santo, assim como esteve Jesus para fazer, para curar os cegos, pôr em liberdade os cativos, curar os oprimidos de coração, libertar os oprimidos, meu Pai querido, os cativos. Pai querido, Jesus fez esta obra e deixou para nós fazer, e nesta noite eu já junto a minha fé com a fé dos teus filhos que estão cheios, e já profetizamos a libertação, já profetizamos a cura. É no nome de Jesus nós profetizamos o milagre, meu Pai. Visita o coração aflito, angustiado, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que está querendo tirar a sua própria vida, precisa de uma palavra, precisa que chegue um missionário, um homem ou uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo para tocar naquela vida. Nós tocamos pela fé, meu Deus querido. Visita, Senhor, liberta esta alma, Senhor, meu Pai querido, ó Deus amado e Deus santo, aqueles que estão presos, meu Deus amado, ó Pai querido, nos presídios, Pai, na delegacia, em qualquer lugar.
Muitos estão presos em sua própria casa, outros estão em cativeiro, foram sequestrados, está esperando a hora da morte. Meu Deus, a sepultura está aberta, a cova vai fechando, meu Pai, porque tem missionário orando, meu Pai. O povo de Deus, a igreja, meu Pai querido, está intercedendo, Senhor, está fazendo missão através da oração. Oh Pai querido e santo, e assim, meu Deus amado, abençoa, Pai querido, teus filhos que estão passando por necessidade. Pai querido, muitas das vezes quer ir ali, não tem o dinheiro da passagem. Meu Pai querido, ele quer ir mais na frente, mas não tem quem patrocine, meu Pai. Quer deixar algo para a família, meu Pai querido, quer levar a família. Meu Deus querido, é tanta coisa que tem surgido para impedir este homem de fazer a obra. Pai, ele está parado, ele está esperando, ele está estagnado, ela não aguenta mais, ela está para ficar louca, meu Pai querido, esperando uma resposta. Ele, meu Deus querido, já disse que vai sair sem rumo, se o Senhor não falar, se o Senhor não responder. Mas eu quero te dizer nesta noite, que se tu sair ainda hoje, tu já vai com a direção de Deus, porque o Senhor entrega nesta noite, assim nas tuas mãos. Meu Deus, assim como o Senhor entregou a chave da vitória para ir sem ser confiado em você, mas confie em Deus, confie no Senhor, como fez o profeta Elias, e vai naquele lugar onde Deus te mandou, onde Deus te enviou, porque grande vai ser a bênção, grande vai ser a vitória. Não tem milagre maior do que nós ver vidas restauradas, vidas curadas, saradas, para a glória de Deus. Meu Pai, muito obrigado, Pai querido, pela vida da tua igreja, Pai querido, pela vida dos missionários aqui da casa, missionário Séblo, pastor Zedequias, que está à frente também de missões, meu Pai querido, os outros que o Senhor levantou, meu Pai, que perderam a direção. Visita, meu Pai, trabalha na vida de cada um, faz a obra, meu Pai querido, nos corações dos pastores, das pastoras, dos homens, das mulheres de Deus, das intercessoras, que estão, meu Pai, com um grande projeto. É uma grande festa, é uma missão que nós temos que fazer, oferecer uma festa a Deus por 18 anos de intercessão nesta casa, para a glória de Deus. Visita cada uma, desperta, meu Pai, abençoa, ajuda e prospera para a tua glória, em nome de Jesus. Eu entrego na tua mão a vida do bispo Carlos Sérgio, Pai querido, com todo esse ministério, a minha vida, a vida do missionário Séblo, é a minha família, Pai querido, em nome de Jesus, cobre com o teu sangue e nos dá vitória, meu Pai querido, juntamente com a tua igreja, para a tua glória, em nome de Jesus. Pai querido, é assim que eu oro, entrego teus filhos, o projeto de cada um que veio até aqui, homem, tu e tu mulher, que veio até aqui, atrás de resposta, leva nas tuas mãos o que Deus te entregou, que Ele te escolheu, e Ele está fazendo a obra, e grande vai ser o projeto que Ele vai entregar nas tuas mãos, para tu fazer para o teu Deus, porque o nome dele vai ser glorificado através da tua boca, da tua voz. O Senhor vai fazer coisa grande. Toma posse dessa vitória, homem. Alaba suriande canta lá manai, decanta laba suriande cova laba raiz, canta laba su te alegra. Alama su de cova laba ras. O tempo de cantar chegou. E alaba su de cova laba su manai, e alaba su de canta laba ras. Vai fazendo a obra, é gemendo, é chorando, é cantando, porque grande será a tua vitória, Lama Azul. Não para, não desista. O Senhor tem visto a tua força, a tua fé. Ah, meu Deus, as tuas lágrimas. O Senhor diz: não para, não importa, pode ser pequena para ti a obra que tu está fazendo, mas o Senhor diz que para o reino ela é muito grande e importante. Alamazu. Oh, meu Pai, oxalá se tu pudesse ver a grandeza
desta obra que tu está fazendo para o teu Deus, meu Pai. Oh Jesus maravilhoso, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós somos pequenos, mas tudo que vem do Senhor é grande, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, em nome de Jesus.